seu lado. Eu já tive de você amostras. E é o que eu tenho feito. Tô de boa. Tô de boaça. Diferente de você. Tô de boaça. Exato, eu não combato o PT. Exatamente. Como é que se diz? Eu luto a guerra imaginária. Não guerra do videogame. Eu luto a guerra do videogame e você luta a guerra real. Então, assim, eu já tive as suas amostras, Chiquinho. Eu sou o cara da guerra de videogame, como você disse. Eu sou inútil. Então, assim, não tem como eu ser o cara inútil e você tá aqui hoje, agora como candidato, que eu admiro o seu trabalho. Não, para aí, pô. Eu sou inútil que luta a guerra de videogame. Não tenta fazer esse discursozinho agora, sabe? Calmo, porque você é pré-candidato e precisa dos votos e precisa diminuir um pouco as resistências, sabe? Eu tô nem assim, nada preocupado com vamos ficar de boa, irmão. Vamos ficar de boa. Vamos parar de teatro. A gente tem que parar com esse teatro, mano. Fale pras pessoas que você me odeia. Fale pras pessoas que você me odeia, mano. Sabe? Não fala e deixa claro. E vida que segue, mano. Não, sem teatro, Chiquinho. Sem teatro, mano. Sem teatro. Você é um excelente sem teatro. Sem teatro, mano. Kim, sem teatro. Todas as vezes que eu fui atacado por comportamento de terceiros. Você foi sabe mesmo? Foi mesmo? Quando eu falo de você do Paulo Figueiredo é de terceiro? Não, mas espera lá. A minha situação com o Paulo Figueiredo é de meu terceiro? B.O. com o Paulo Figueiredo. Não é seu B.O. com ele, não, Pedro. Não é não, Chiquinho. É sobre o que é certo e sobre o que é errado. É você pegar um cara que está me ajudando, você está pegando o cara que está me ajudando, está ajudando o Brasil, um dos responsáveis por classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, e você tratou esse cara como bandido e você imputou crime onde não existe. Aonde que eu imputei? É por conta dele. Assiste lá a live do Marco Antônio aí, quem estiver vendo aí, e vê com o próprio olhos de vocês. Quando você chega e fala pra mim que eu não mereço ter voz, que eu tenho que ser calado, eu tô falando coisa. Falou, Chiquinho, tá gravado. Eu tô a dúvida se foi, acho que foi, não sei se foi aqui no Texto Livre ou foi lá no Didi. Você faz um desserviço quando você ao crescimento da direita. Tá bom. Ó, eu não vou, irmão, discutir, porque a gente vai ficar aqui. Eu vou falar um ponto, você não vai concordar. Você vai falar outro, eu também não vou concordar. Beleza. A população tá aí. Se eu te ataco por terceiro, então pronto, eu ataco ele por terceiro, gente. Sigo longe e quero distância de você e sua turma. Perfeito. Minha turma, eu não tenho turma. Tem, é do Deltan. Tá na coleirinha do Deltan. Tá na coleirinha. Eu nunca fui candidato, não me jogue isso na cara. Tá? Respeite as histórias das pessoas. Candidato. Eu tenho candidato. Sou pré-candidato e você vai ter que ver o que é ser um advogado, mestre em direito com a bagagem que eu tenho, enfrentando essa tirania. Você vai ter que dizer no teu programa, tá, que você estava errado sobre mim. Anote esse dia. Assim como não. Eu vou mostrar o que você estava certo e vou mostrar o que você estava errado. Assim como você apostou no Hugo Mota e você duvida de mim, um dia você dirá: eu estava errado sobre esse advogado que só quer lutar pelo Brasil. Por exemplo, obrigado pelo exemplo. Você acabou de dar um exemplo para as pessoas porque você é desonesto. Que eu apostei no Hugo Mota. Quando apostei, Chiquinho? Eu fui contra a candidatura do Hugo Mota. Vocês estão vendo, gente, o que eu falo sobre a imbecilização e despolitização das pessoas? Aqui, o Chiquinho, o exemplo. Tá vendo aí, gente? Tá muito longe de eu ser despolitizado. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí? Um falou, agora deixa o outro falar. Fala, Kim. Não, exatamente esse ponto, né? A gente tem lá a eleição da presidência da Câmara e do Senado, que antes do Chiquinho chegar, a gente estava dando como exemplo do episódio que usaram para desgastar o Bolsonaro. Aí você tem uma eleição que o Hugo Mota teve 444 votos. E eu expliquei ainda a questão do Girão, que como o Girão me ligou, assume que a questão do Novo era diferente do PL, porque o PL sim tinha coisa a perder, já o Novo, mesmo que tivesse no bloco vencedor, não ia ter direito a nada. Aí na eleição, o cara venceu com 444 votos e o PL iria ficar com 4 comissões e sem os votos da direita, que seriam 150, pode botar aí 100 votos, 150 votos. O Hugo Mota ainda teria mais de 257 votos, ou seja, ele já estava eleito. O Hugo Mota já estava eleito. Aí o ponto do Chiquini é que não, ele não apoiou, tem que ficar contra, e que eu apoiei o Hugo Mota, quando eu tô aqui tentando explicar para as pessoas como funciona a disputa legislativa. Então, assim, a gente tem ele não é candidato, gente, ele só é pré-candidato, então eu falo uma fake news. Não permite. Pois ele nunca foi candidato. Peraí. Então, Chiquini, a gente tá aqui, irmão, em uma discussão que a gente não, assim... Eu adorei esse exemplo que você acabou de me dar, porque exatamente esse é o meu ponto. Eu tô a favor de politizar as pessoas, explicar como é que a política funciona, sabe? Entender verdadeiramente. E você tá aqui nesse ponto, não, você apostou no Hugo Mota, eu apostei no quê?
Chiquini. O Hugo Mota já estava eleito, todo mundo sabia disso, e eu acho que a gente tem que falar a verdade para as pessoas e explicar para as pessoas o que está acontecendo. O Hugo Mota estava eleito, o Alcolumbre estava eleito. Quem quis vender o cenário do princípios e valores, melhor perder de pé do que ficar de 4, foi a turma do Novo, e a mesma turma do Massal, a mesma turma que atrapalhou. Você está falando do Flávio porque você precisa do Flávio para se eleger, porque voto de petista você não vai ter, velho. Tá, sabe? Muito longe disso. Então pronto. Tá muito longe disso. Deixa eu falar uma coisa. Olha uma coisa importante que é importante as pessoas saberem. Todo mundo tá assistindo aqui. Sabe por que a vantagem de estar num partido pequeno? Por exemplo, uma comissão. Tá? Os projetos, eles não são aprovados no plenário. Alan, pode colocar você na tela, que é muito importante isso aqui que eu vou falar. Os projetos, eles não são aprovados no plenário. Os projetos mais importantes do Congresso são aprovados em comissões. Tá? O deputado, ele não tem o mandato dele na comissão. Quem manda na comissão é o partido. Então a cadeira que o deputado está numa comissão é uma cadeira do partido. Você estar num partido grande, por exemplo, é ruim para quem quer ter uma independência e defender as pautas do eleitor. Porque se você for votar de um jeito que o teu partido não quer, o teu partido troca você, Alan. Então, por exemplo, é muito melhor você estar em um partido pequeno quando você quer defender o seu eleitorado do que um partido grande. Eu tenho defendido que o Novo sequer deveria ter candidato e deveria apoiar o Flávio. Por quê? Eu não vejo qualquer possibilidade de, tirando o Flávio, você ter o crescimento de outro candidato. Agora me digam, o Zema não é um bom candidato? Claro que é um bom candidato. O Zema é. O Zema seria um bom candidato. O Zema defende a Agenda Verde SG. O Zema, enquanto empresário, deu toco na receita, tá aí agora. O Zema, enquanto governador, meteu imposto no povo, enquanto passou lei para favorecer a turma do Salim Matar, que é financiadora do Novo. Vamos falar a verdade. E obrigado você por explicar que comissões são importantes. Você entrou em contradição. Você acabou de falar que comissão é importante e apoiou princípios e valores perder de pé pro PL ficar sem comissões. A questão é, tem como o Zema crescer? Tem como o Zema crescer? Não tem. Tem como o Caiado crescer? Não tem. É uma questão de inteligência. Agora, se você acha que todas essas pessoas que você ataca diariamente não serão importantes no Congresso pro Flávio, é uma grande tolice. Por exemplo, você acha que eu não vou chegar lá? Você pode bater em mim todos os dias, eu não dependo de você, Kim. Você acha que eu não vou ser importante pro Flávio Bolsonaro? Você acha não, que Chiquinho, eu entendo a minha insignificância. Eu falo isso nos vídeos. Eu falo com a quantidade assim, ó. Você bate gratuitamente em pessoas que são importantes para a direita. Muitas vezes. Chiquinho, vamos tentar deixar o debate bem interessante aqui para todo mundo, para não ficar um fala e o outro fica retrucando. O Kim nunca foi um apoiador do Hugo Mota. A única coisa que ele fez foi reconhecer isso que ele acabou de explicar. Você poderia apresentar um argumento que diga, não, você entender que o cara já está eleito, mesmo assim você teve... Eu gostaria de ouvir o teu argumento, porque assim, você disse, você apoiou o Hugo Mota, o que não apoiou o Hugo Mota, assim como eu também não. Mas a gente sabia, naquela época, assim, na verdade, como todos esses anos, que quando você tem um candidato, já é igual o caso do Ceará, o caso lá do... Não tem como o PL querer virar e falar assim, não, vamos colocar aqui um candidato a governador dos nossos e mesmo que a gente perca, a gente vai conseguir. Aí você vai deixar de ganhar um senador, né, que é o pai do André, e esse episódio no Brasil, ele se repete há décadas, eu posso dizer. Não é só uma década, mas duas. Por exemplo, eu estava aqui conversando com o Ramage, o pessoal outro dia, os deputados que estavam aqui, eu falei assim, eu já tive que declarar apoio, por exemplo, né, de voto a José Serra em 2010. José Serra. Não porque eu sou PSDB ou apoiador de José Serra, mas porque eu era José Serra, eu era Dilma. No caso do Aécio Neves, em 2014, a mesma coisa. E o que o Kim explicou, e que é o que é o mesmo caminho que eu sigo, por isso que eu gostaria de um esclarecimento com relação a isso, é que foi no caso do Hugo Mota, você mesmo falou, você precisa de comissões. Né? E aí o fato de precisar de comissões, o PL não podia se dar ao luxo de abandonar comissões e abandonar algumas coisas que ele poderia ter no Congresso Nacional. Não, as comissões todo mundo está. Eu não falei você precisa de comissões. Eu falei você tem que ter independência para votar como quer nas comissões. Não foi Chiquinho, essa. Você falou que comissões são centrais, você falou que comissões é mais importante, os projetos mais importantes são votados na comissão. Chiquinho, o PL
tá no bloco vencedor. Ele tinha presidência de 4 comissões. Presidência de 4. O presidente é quem vai escolher. O presidente é quem vai escolher a pauta da comissão. O que vai, o que não vai ser votado. Ele vai escolher o relator. Ele pode dar velocidade. E como é que você não quer enxergar a importância disso? Deixa ele falar. Não, é isso. Fale. O que eu penso é o seguinte, veja, primeiro que eu sou um advogado com uma visão de fora, né, extremamente moralista, e eu não negocio os meus princípios e valores, como eu sei, Alan, que você não negocia também. O Hugo Mota e o Alcolumbre, nós sabemos que são pessoas com desvios grandiosíssimos de caráter, de moralidade e com a legalidade. Eu jamais vou me aliar a sujeitos como esse. Nós temos que olhar, a eleição do Trump foi um grande exemplo para nós, aquela que ele perdeu. A partir do momento que a gente começa a querer jogar no campo do inimigo, o inimigo vai sempre ganhar. Mas ele não perdeu, Chiquinho, rapidinho. Ele foi fraudado. Ele mesmo falou isso, ele afirmou isso com todos os... Não, eu sei. Não, mas calma. Tem uns pontos importantes. O Trump, na primeira eleição que ele perdeu, que ele passa a eleição para o genro dele... Foi fraudado. Você vê isso. Não, foi fraudada, mas tem esse plano de fundo aqui que é importante. Quando ele passa a eleição pro genro dele, você vê que o genro dele começa a querer combater o inimigo no campo do inimigo. O presidente Bolsonaro faz a mesma coisa na eleição que a gente perde e que também tem toda a discussão sobre fraude, eu sei exatamente disso, né? E eu não trato de urna, porque você sabe que você hoje discutir urna é chover no molhado, é a Polícia Federal entrar na tua casa. Mas a gente sabe todos os riscos da fraude. Agora, a gente passa a combater o inimigo no campo do inimigo. A gente começa a lutar no Nordeste e a gente nunca vai. Por exemplo, o Lula, ele não tem qualquer compromisso com a verdade. Se a gente fala assim, eu vou aumentar a Bolsa Família para R$1.000, né, para 2.000. O Lula fala, eu vou aumentar para 10.000. Ele não tem compromisso com a verdade. O que eu vejo hoje é que nós estamos perdendo no nosso campo de novo. Essa divisão que está existindo neste momento, tá? Por isso que eu sou um grande crítico, inclusive ao vídeo da Michelle. Eu achei que foi completamente desnecessário, o momento, time completamente errado, porque nós estamos começando a perder no nosso campo. E lá nos Estados Unidos, que você não tem o voto obrigatório, aí nos Estados Unidos, aonde que você vai ganhar a eleição? Convencendo as pessoas a irem para a urna. Eu acho que todos nós, principalmente vocês que são bem influentes, em que momento nós estamos convencendo os eleitores a irem para as urnas? É disso que se trata. Hoje nós estamos em um campo que nós já temos, ou é Flávio ou é Lula, não existe outra opção. Eu já declarei meu apoio a Flávio, estou correndo o risco de ser expulso do meu partido e ficar inelegível, não estou preocupado com isso. A questão é, onde nós vamos ganhar conquistando as pessoas a irem para as urnas? Eu identifico que esse monte de divisão que está havendo, de forma muitas vezes desmedida, é uma grande derrota. Quando eu venho a falar do Hugo Mota, de fato eu trago uma situação do passado para dizer o seguinte, a gente comete erros. Quando você apoiou alguém que depois você se arrepende ou não, o tweet é eterno. Eu quero que o Hugo Mota seja o melhor presidente. Não foi. Está envolvido em escândalos, não foi. A gente comete equívocos. Agora a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós somos humanos, que ninguém é perfeito, tá? Que ninguém é perfeito, mas que todos nós temos que pensar no futuro. Todo debate que eu estou tendo, eu acordo e eu durmo pensando em jogar um tabuleiro correto a vencer o Lula. Eu pergunto, Kim, você está jogando um tabuleiro diário para que o Flávio vença a eleição? Todos os dias eu não penso outra matemática, senão vencer o Lula. Então toda a estratégia, por exemplo, eu vou direto conversar com o Felipe Martins. Eu passo horas com o Felipe Martins e ele me conta muitas coisas sobre a eleição de 2022. Por exemplo, o fato de o presidente Bolsonaro, em 2022, teve orientação de vamos ficar mais uns dias em São Paulo. Você tem eleitor aqui. Precisamos ganhar mais eleitores aqui. E um detalhe de vamos para o Nordeste no time errado. Então, assim, o que eu penso? Nós estamos muito próximos da eleição. Tá? Eu penso o seguinte, nós estamos trabalhando a vencer o PT. É disso que se trata. Eu penso que no momento atual não temos outra saída, senão trabalhar a vencer o PT. Porque senão, Alan, se não vencermos o PT, daí eu puxo para o meu campo. Por que eu estou indo para a política? Exclusivamente, Alan, você pode me cobrar, você tem meu número.
exclusivamente a lutar pela reforma do sistema de justiça. Eu quero tentar arrumar a justiça desse país. Se o Lula vencer, os próximos 4 ministros do STF serão colocados por ele. Nós precisamos vencer essa eleição. E eu digo o seguinte, que tal começarmos a lutar exclusivamente por vencer o Lula, ao invés de desestimular as pessoas de ir para a urna? É disso que se trata. Às vezes expor o mau caratismo é importante, tem que ver se é estratégico nesse momento. Então, eu só quero deixar bem claro aqui. Por que eu entrei aqui? Para lembrar que ainda existem pessoas honestas que querem tentar arrumar o Brasil. Eu não vou jogar a toalha. Tudo que eu estou fazendo é para tentar ainda lutar pelo meu país. Eu quero vencer o PT para que o meu filho de 11 meses não precise vencer o PT. Eu quero fazer isso por ele. Tá? E não adianta dar risada, porque sabe que eu corro riscos aqui sim. Você sabe que eu fui olho a olho lá na tribuna e falei o que devia ser dito. Então eu não sou covarde, nunca me acovardei, e se eu tô dando um passo à política, pode ter certeza que não é por questão financeira. Pelo contrário, eu almoço em casa todos os dias, eu moro em Curitiba, tá? E se eu vou para Brasília, não é para fazer politicagem. Se eu tô colocando meu nome à disposição, é porque é por vocês também, é por você, Alan, é pela tua família que eu a respeito e admiro, pelos exilados políticos, é pelo Felipe Martins que me convenceu a ser pré-candidato, porque eu tenho capacidade técnica de tentar fazer política nesse país. Agora, se eu não sou importante, continue batendo em mim por culpa de terceiros. Se eu não sou importante para o Flávio, continue batendo. Agora, eu sou ideológico e eu só vou colocar o meu nome nesse lixo dessa política que eu tanto odeio, porque eu tenho capacidade e coragem, que eu já mostrei que tenho, de ainda tentar lutar por esse país. É só por isso, Alan. Agora que você terminou o discurso de candidato, qual é a data do tweet que você acabou de citar? Não Qual é a data? Porque eu tô me sentindo aqui na final de 2002, Rivaldo deixando a bola pro Fenômeno fazer o gol. Sabe de quando é a data, Chiquini? Foi depois da eleição do Hugo Mota. Além de você não responder quando foi que eu apoiei o Hugo Mota, você usa de um tweet pós-eleição do Hugo Mota para dizer que eu estava apoiando, quando era só um reforço, após uma entrevista que ele deu. Espera um segundo, tem entrega. Entra aqui. Ei, vai pra dentro. Para lá aqui. É um tweet. Espera aí, deixa eu só apoiar aqui. Tem que eu mesmo. YouTube. É um tweet que é depois, que é quando o Hugo Mota deu uma entrevista falando que o 8 de janeiro não foi golpe. Então, foi nessa entrevista que eu falei, eu espero que o Hugo Mota faça o que ele precisa fazer e assuma o papel dele e entre para a história como o melhor presidente da Câmara por ter aprovado a anistia. Então você pega um exemplo que não se aplica um caso e você tenta vender mais uma mentira contra mim, cara, e depois emplacou seu discursinho de candidato. Então, Chiquinho, você não consegue mostrar, você vive de mentira, cara, e segue falando que você está sendo atacado por coisas de terceiros. Não, eu exponho o que você faz. Você acabou de mentir aqui mais uma vez ao vivo para todo mundo, cara. Para todo mundo. O cara que diz que perdoa fácil, mas não pede perdão pelas mentiras que propaga. Esse é você, irmão. Sabe? É isso, velho. Depois dessa daí, você deixou a bola quicando, ao vivaço para todo mundo ver. E eu convido a todos, procurem esse tweet e olhem a data. Vejam mais uma mentira ao vivo do Chiquinho. É falso? Pera, é mentira o tweet? Mais um. Chiquinho, você vendeu esse tweet que eu fiz para dizer que eu estava apoiando o Hugo Mota. Esse tweet é depois da eleição, ele já estava eleito. É uma fala. Deixa eu falar. É uma fala. Então, irmão, você mentiu de novo. É um tweet onde eu estou pontuando. Diante da entrevista que ele deu numa rádio do 8 de janeiro, eu falei, vá e se torne o presidente da Câmara que vai entrar na história. Não é um tweet de apoio pro Hugo Mota. Não é um tweet disso, irmão. Você tirou um tweet de contexto, feito após a eleição. Sabe? Você mentiu ao vivo. Para, cara. Assume aí que você mentiu ao vivo. Pede desculpa, pô.